Hoje estudaremos um conceito muito importante formulado pelo filósofo austríaco Karl Popper. Karl Raimund Popper, nascido em 1902, morto em 1994, foi um dos filósofos mais influentes do século XX, conhecido por suas contribuições à epistemologia, à chamada filosofia da ciência, à filosofia política e à crítica ao totalitarismo. Nascido em Viena, na Áustria, Popper cresceu em um ambiente intelectualmente rico e testemunhou de perto os eventos políticos tumultuados da Europa no período entre as duas guerras mundiais, o que moldou profundamente seu pensamento. O paradoxo da tolerância. O paradoxo da tolerância é um conceito filosófico formulado pelo filósofo austríaco Karl Popper em sua obra A Sociedade Aberta e seus Inimigos, publicada em 1945. O paradoxo surge ao considerar que, para que uma sociedade seja verdadeiramente tolerante, ela pode precisar ser intolerante em relação à intolerância. Em outras palavras, se uma sociedade tolera atitudes ou movimentos que promovem a intolerância, esses movimentos podem eventualmente destruir a própria base da tolerância na sociedade. Popper resume o paradoxo com a seguinte frase: se dizemos que devemos tolerar a intolerância, então o tolerante será destruído e a tolerância junto com ele. Essa ideia reflete um dilema ético e político. Como equilibrar o compromisso com a liberdade de expressão e a necessidade de proteger a sociedade contra ameaças antidemocráticas? Explicação detalhada do paradoxo. O paradoxo surge porque a tolerância absoluta pode criar condições para sua própria destruição. Em uma sociedade verdadeiramente tolerante, todas as opiniões e ideologias têm espaço para serem expressas. No entanto, se grupos intolerantes ganham força, eles podem usar essa mesma liberdade para promover agendas que eliminam a tolerância. Exemplo hipotético. Imagine uma democracia que permite total liberdade de expressão. Um partido político surge defendendo a supressão dos direitos das minorias e a eliminação da liberdade de imprensa. Se esse partido for eleito, ele pode abolir as instituições democráticas e instaurar um regime autoritário. Nesse caso, a tolerância inicial teria permitido a ascensão de uma força que destrói a própria base da tolerância. Outro exemplo histórico. Na década de 1930, a Alemanha era uma democracia que permitiu a ascensão do Partido Nazista por meio de eleições livres. Uma vez no poder, os nazistas aboliram a democracia e impuseram um regime totalitário. Esse evento ilustra como a tolerância pode ser usada contra si mesma. Implicações éticas. O paradoxo levanta questões profundas sobre os limites da tolerância e da liberdade de expressão. Até onde devemos tolerar discursos intolerantes? Por exemplo, discursos de ódio racial ou religioso podem ser vistos como ameaças à coesão social. Quem decide o que é intolerância? Essa é uma questão delicada, pois diferentes culturas e contextos podem definir intolerância de maneiras distintas. Como evitar o abuso do conceito? Governos autoritários podem usar o argumento de combater a intolerância para justificar a repressão de dissidentes políticos. Soluções propostas por Popper. Popper sugere que a solução não é eliminar completamente a liberdade de expressão, mas sim agir com prudência para prevenir que ideologias intolerantes ganhem força. Algumas estratégias incluem: regulamentação de discursos de ódio. Proibir discursos que incitem violência ou discriminação pode ajudar a proteger grupos vulneráveis. Limitação do poder político de movimentos antidemocráticos. Isso pode incluir restrições legais ou eleitorais para impedir que partidos autoritários assumam o controle do Estado. Promoção da educação cívica. Ensinar os valores da democracia e da tolerância pode fortalecer a resistência da sociedade contra ideologias extremistas. Exemplos contemporâneos. O paradoxo da tolerância continua relevante em debates atuais sobre liberdade de expressão e segurança democrática. Alguns exemplos incluem: extremismo online. Plataformas de mídia social enfrentam o desafio de equilibrar a liberdade de expressão com a moderação de conteúdos extremistas. Permitir discurso de ódio ou propaganda terrorista pode levar ao recrutamento de indivíduos para causas violentas, enquanto censurar conteúdos pode gerar acusações de violação da liberdade de expressão. Movimentos populistas. Em várias democracias,
movimentos populistas têm usado a retórica de defesa da liberdade para promover agendas autoritárias. Esses movimentos frequentemente atacam instituições democráticas, como a imprensa livre e o judiciário, sob o pretexto de representar a vontade do povo. Leis contra negacionismo. Em alguns países, como Alemanha e França, negar o Holocausto é crime. Essas leis são justificadas como uma forma de proteger a memória histórica e evitar a disseminação de ideologias antissemitas. No entanto, críticos argumentam que isso representa uma restrição indevida à liberdade de expressão. Críticas ao paradoxo. Embora o paradoxo da tolerância seja amplamente aceito como uma observação válida, ele também levanta preocupações e críticas, tais como risco de abuso. Governos ou grupos no poder podem usar o argumento de combater a intolerância para suprimir vozes dissidentes. Por exemplo, regimes autoritários frequentemente rotulam opositores políticos como inimigos da tolerância para justificar sua repressão. Subjetividade na definição de intolerância. O que constitui intolerância pode variar dependendo do contexto cultural, político e social. Isso torna difícil estabelecer critérios objetivos para quando a tolerância deve ser limitada. Ciclo de repressão. Ao restringir certas formas de expressão, há o risco de criar um ciclo de repressão, onde aqueles que detêm o poder definem arbitrariamente o que é tolerável ou não. Isso pode corroer gradualmente os próprios valores democráticos que se pretende proteger. Extensões do paradoxo. O paradoxo da tolerância pode ser aplicado a outros contextos além da política, como por exemplo, educação. Em ambientes educacionais, professores e administradores enfrentam o desafio de promover a tolerância enquanto lidam com comportamentos discriminatórios. Por exemplo, como lidar com alunos que expressam visões racistas ou homofóbicas, onde seus pais e responsáveis ensinam que isso corresponde a um direito de liberdade de expressão. Cultura. Na esfera cultural, o paradoxo surge quando artistas ou criadores produzem obras que promovem mensagens intolerantes. Deve-se censurar essas obras ou permitir que elas circulem livremente, mesmo que possam prejudicar determinados grupos. Religião. Diferentes religiões têm visões conflitantes sobre o que é tolerável. Por exemplo, algumas tradições religiosas podem considerar certos comportamentos, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, como intoleráveis, enquanto outras os veem como direitos humanos fundamentais. Conclusão. O paradoxo da tolerância é um dilema fundamental para qualquer sociedade que valorize a liberdade e a democracia. Ele nos lembra que a tolerância não é um valor absoluto, mas sim um princípio que precisa ser equilibrado com outras preocupações, como a proteção da segurança pública, a preservação dos direitos humanos e a manutenção das instituições democráticas. Enquanto a tolerância é essencial para uma sociedade aberta, ela também exige vigilância constante para garantir que não seja explorada por aqueles que buscam destruir seus próprios fundamentos. Como Popper argumentou, a chave está em encontrar um equilíbrio cuidadoso entre a promoção da tolerância e a contenção da intolerância, sempre com o objetivo de preservar os valores centrais da sociedade aberta. Esperamos que tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Curta e compartilhe esse vídeo. Obrigado por ter chegado até aqui. Nos vemos nos próximos vídeos.